O assunto, então, hoje com a Denise é sobre o poder das palavras, né? Que há poder em nossas palavras. Mas antes, Denise, de passar para você iniciar essa tua fala, eu quero ler um texto bíblico como base disso, e eu creio que ele vem de encontro, que está no livro de Ezequiel. Eu só vou ler aqui para vocês. Ezequiel no capítulo... O capítulo 37 e o versículo 3 e 4, que diz assim: E ele perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos secos? Que ele estava diante de um vale de ossos secos, né? E aí ele respondeu: Senhor, tu o sabes. E o que o Senhor respondeu a ele? Profetiza sobre esses ossos secos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele precisou proferir palavras, para que isso acontecesse, porque havia já algo determinado e estava nas suas palavras. Era só ele declarar aquilo ali. Então foi só um texto de referência que eu trouxe aqui. E agora eu quero passar para Denise, que ela vai abordar o que ela preparou para trazer para nós hoje como conhecimento nessa área do poder das palavras. Bem-vindo às demais que entrarem agora. Não vamos interromper, todas com o microfone fechado, por gentileza, já estão. E a Denise vai aproveitar esse tempo que é bem curtinho. Com você, Denise. Obrigada, Edi, pela oportunidade. Obrigada a todas vocês que estão aqui. É um grande prazer. Algumas eu conheço, né? Outras não. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz e agradecida a Deus por essa oportunidade, porque falar é um dom. Falar a palavra certa é um dom maior ainda. E muitas vezes as palavras não saem da nossa boca por vontade própria. Mas, na verdade, elas partem de um comando cerebral, né? Tem início no cérebro e aí imediatamente passa pelo sentimento e sai pela boca. E isso quer dizer que tudo aquilo que nós proferimos corresponde primeiro a um pensamento. E esse pensamento, muitas vezes, é originário de um sentimento. Então, se nós não tomarmos cuidado, esse pensamento é tão rápido e emotivo que muitas vezes nós nos arrependemos quase que instantaneamente daquilo tudo que nós dissemos. Mas por que isso? Porque as palavras têm força e têm poder. E muitas de nós, até bem pouco tempo atrás, desconheciam o poder da palavra. E eu trouxe para vocês vários trechos, assim como a Edi trouxe, né, de Ezequiel. E esse trecho de Ezequiel, para mim, é um trecho, assim, lindíssimo e bem significativo, porque usando as palavras de Ezequiel e usando justamente 38 de Ezequiel, 37 de Ezequiel, falando do Vale dos Ossos Secos, numa das orações na casa de uma das pessoas, a Dinaura está aqui e sabe dessa história, né, Dinaura, que são pouquíssimas pessoas que sabem disso, porque eu evito falar sobre isso, porque é uma coisa assim que me emociona muito, mas o Senhor, através da minha boca, profetizou, veja só, para uma pessoa que estava com o tornozelo, não, ela estava com o dorso do pé quebrado, e ela estava com ele gestado, inclusive foi um final de semana, estava com ele gestado, porque não tinha médico para atender, mas o médico tinha dito que tinha quebrado todos os ossinhos dela aqui, e que na segunda-feira ela ia fazer uma cirurgia para reconstruir essa parte dos ossos, segundo o raio-x, e ela teria que colocar aquela gaiola, né, para poder reconstruir a parte dos ossos. E ela estava com muita dor. E nós fomos até lá, eu, meu esposo e alguns outros irmãos, e nós fomos até lá para orar na casa dessa pessoa, e orando na casa dessa pessoa, o Senhor me deu essa passagem dos ossos secos. E eu disse para ela e para todas as pessoas que estavam ali, profetiza na tua vida, assim como no Vale dos Ossos Secos o Senhor trouxe vida e juntou os ossos e os nervos e todas as veias e colocou tudo no lugar, profetiza que esse pé estará
consertado, que tudo estará bem, que todas as coisas voltarão para o lugar, cada osso quebrado voltará para o seu lugar e não haverá necessidade de nenhuma cirurgia. E assim foi. Estive lá no sábado, na segunda-feira, quando eu voltei, estava voltando para casa, já estava em Guarulhos, inclusive isso foi lá na cidade de... Nossa, na Paraíba, eu esqueci o nome da cidade, fica no sertão da Paraíba, numa das cidades pequenas do sertão da Paraíba, e aí quando nós chegamos em casa, tinha descido do avião, estava ainda no Uber, né, indo para casa, a pessoa de lá me ligou, a senhora, né, que nos levou até lá me ligou e falou assim, glorificou, porque aquela oração que foi feita no sábado, a minha nora, que era a nora dela, falou, minha nora acabou de sair do médico e disse que não haverá necessidade, que os ossos todos voltaram para o lugar, que ele não sabia dizer como, mas que os ossos todos tinham voltado para o lugar e ela não precisaria mais colocar aquela gaiola, não precisaria mais fazer a cirurgia. E isso, gente, eu trouxe como exemplo, e na verdade isso não estava no script, a Edi, eu nem sabia o que a Edi iria falar no início disso tudo. Mas isso traz para nós um exemplo vivo. Sim, sem dúvida nenhuma. O que eu quero dizer é que não houve uma combinação aqui no material, mas sim no mundo espiritual. Porque na espiritualidade o Senhor trabalha na nossa vida de formas que a gente não entende, mas Ele está ali trabalhando o tempo todo. E da nossa boca, que nós possamos pedir a Deus que da nossa boca só saiam palavras sãs e que essas palavras sãs sejam capazes realmente de transformar muitas vidas. E aí, falando justamente sobre isso, muitos lugares na Bíblia está escrito que a palavra tem poder de amaldiçoar e também de abençoar. E de acordo com o ensinamento bíblico, né, que está em Tiago 3, o versículo 10, ele diz assim que as palavras produzem benção ou produzem maldição. E amaldiçoar alguém é rogar pragas, xingar, dizer coisas ruins. E nós evitaremos usar aqui as palavras ruins, porque se as palavras têm poder e nós estamos envolvidos no mesmo sentimento, né, nós estamos envolvidos nesse amor de Deus, que nos uniu nessa tarde para falar a respeito disso, nós evitaremos falar palavras ruins. Por quê? Porque as palavras ruins verdadeiramente têm poder. E o Senhor dizia que tudo aquilo que sai da nossa boca é o que mata. Não é aquilo que come, né? Aquilo que nós comemos, o que entra na nossa boca que mata. Às vezes sim, mas não é isso. Biblicamente falando, é o que sai da nossa boca que tem o poder, sim, de matar alguém. Verdadeiramente, gente, fisicamente, inclusive, mas principalmente matar espiritualmente. Quando nós trabalhamos com isso, trabalhamos com as palavras, né? Eu sou psicanalista, perdão que eu acabei não me identificando, que eu acho que isso para mim é só algo que Deus me deu. É importante, Denise, você falar sobre isso também, porque as pessoas precisam entender que existe um estudo a respeito. Sem dúvida. Não é coisa que a gente está falando por falar, porque por achismo. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu sou uma estudiosa, gente, eu falo que eu sou uma estudiosa, eu sou pesquisadora, então hoje o meu trabalho é ser psicanalista, hoje eu atendo em consultório, eu atendo as pessoas online no mundo inteiro, graças a Deus, mas principalmente isso foi o dom que Deus me deu de ouvir, discernir e poder enxergar além das palavras dos meus pacientes, né, a palavra dos pacientes e das pessoas que se aproximam de mim, aquilo que elas querem dizer verdadeiramente. E esse dom, gente, eu falo que é um dom que Deus me deu, esse dom é a coisa mais linda de se viver. Por quê? Porque nós aprendemos justamente a lidar com as palavras, falar com sabedoria, com discernimento. Eu sou formada em neurociências, né, e estou fazendo agora física quântica também. Se Deus quiser, eu devo ir para a Índia para ficar 45 dias imersa lá, aprendendo sobre a física quântica. Por quê? Porque quanticamente nós estamos entrelaçados, né, nesse entrelaçamento quântico que estamos vivendo aqui, é justamente essa força e o poder de Deus na nossa vida, o poder que Jesus tem de agir na nossa vida para poder mudar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, falar, gente, assim como amaldiçoar, abençoar também é conceder o poder a alguém, conceder o poder a alguma pessoa para que ela tenha progresso, prosperidade, sucesso e somente coisas boas na vida. É por isso que a questão que já vem de muito antigamente, a questão dos pais abençoar os filhos, né? Exato. E tinha o hábito, na minha família tinha o hábito do filho ir lá e pedir a bênção para o pai.
essas palavras proferidas vinham como bênção e vêm como bênção sobre os filhos, sobre a família. E hoje isso não há mais esse costume, esse hábito. E às vezes acaba dizendo palavras negativas, ruins no momento de raiva e acaba surtindo efeito realmente na vida futura, né, Denise? Sim, porque o que acontece em relação às palavras é que, assim, as autoridades, eles têm uma grande incidência sobre nós e uma grande influência. E o que acontece? Há um poder tremendo nas nossas palavras, né? Em Provérbios 18, 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come o seu fruto. E quando você diz, eu abençoo em nome de Jesus, e eu quero aproveitar esse versículo para abençoar cada uma de vocês que está aqui, cada um de vocês que está nesse momento assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou seja gravado, eu quero abençoar em nome de Jesus, porque foi isso que ele diz. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Eu abençoo o seu dia, a sua noite, o seu trabalho, o trabalho das tuas mãos. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Porque estamos passando pela vida. Nós estamos aprendendo, nós estamos vivenciando uma porção de coisas. E aí aprender a falar e expressar as palavras certas, não só com aquilo que está na Bíblia, mas entendendo aquilo que a Bíblia, que é o que nos ensina, né, o que permeia a nossa vida e a vida da maioria das pessoas. Mas o que ela nos ensina? Ela nos ensina que a língua tem o poder de vida e morte. Então, se nós sabemos que ela tem o poder de vida e morte, como nós acabamos de ler aí de Provérbios 18, 21, o que acontece? Vamos trabalhar a nossa língua e trabalhar da seguinte maneira. Por exemplo, quantas e quantas vezes nós estamos aborrecidos em casa, estamos com algum problema com os nossos filhos, como eu acabei de falar, né? Falando das autoridades, quem são as autoridades em nossa vida? Médicos, professores, parentes, pai e mãe. Gente, a palavra que um pai ou uma mãe profere para um filho, isso fica gravado para toda a vida. E assim, eu sou psicanalista, eu entendo porque eu estudei sobre isso, mas não só porque eu estudei, mas porque eu vivencio o dia a dia dos pacientes. E o que acontece? Uma palavra mal, preste atenção, mal dita, ou seja, dita no momento errado, uma pessoa que foi dita, uma palavra que foi dita no momento de irritabilidade, num momento às vezes de maldade, dependendo de quem foi a pessoa que expressou, ou mal expressa, maldita no sentido de má expressa, de ter dito de uma forma que não precisaria ter sido dita. Uma palavra dessa é responsável por realmente matar a alma das pessoas. Que você exemplo para contar para gente sobre pessoas que sofreram por conta de uma palavra lançada? Sim, eu tenho muitos exemplos. Um dos exemplos, por exemplo, é um caso específico de um jovem de 19 anos. Esse jovem, ele foi campeão de tênis durante muito tempo. Porém, no último, ele fazia o torneio sempre com o pai dele. Ele é um jovem americano que eu atendo, eu ainda atendo esse jovem. E esse jovem, veja só, ele vinha jogando, ele sempre gostou muito de tênis. E ele começou a jogar tênis porque ele gostava de jogar tênis. Ganhou vários campeonatos. Porém, teve um momento da vida dele em que ele começou a ter problemas logo que os pais se divorciaram. E o pai é que era o treinador dele. O pai é que o treinava. E quando eles se divorciaram, os pais se divorciaram, desculpa, gente. Quando os pais se divorciaram, esse pai começou a jogar por conta da briga do casal, esse pai começou a jogar a responsabilidade sobre o menino. E esse menino começou a perder, porque o pai dizia assim, você é incompetente igual a sua mãe, você é incapaz igual a sua mãe, você não vai conseguir alcançar nada na sua vida igual a sua mãe. E esse jovem, no primeiro campeonato que ele participou, ele foi eliminado. Esse pai, quando esse jovem saiu da arena, ele foi tão xingado mesmo, gente, de incompetente, de incapaz, de infeliz e blá, 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 sabe? Que esse menino tentou suicídio. Ele é meu paciente hoje. Obrigada, Zelinha. Ele é meu paciente hoje, porque a mãe, no desespero, me chamou quando ele tentou suicídio. E o que é interessante nisso tudo? O pai disse,
infeliz, você não presta para nada, porque você não presta nem para ganhar, você não presta nem para jogar, porque joga tanto tempo, mas não conseguiu alcançar nada até agora. O que foi que esse jovem sentiu? Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Se o meu pai, que é o meu treinador, que conhece da minha capacidade, diz que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu não farei mais, o que acontece? Para que eu vou viver? Um jovem, nessa época, esse jovem tinha 17 anos. Está instalado na mente dele aquela informação. Esteve instalada, e eu vou dizer para vocês que é assim, 17 anos, eu atendo desde os 17 anos. Eu vou falar uma coisa que não é propaganda, tá, Edi? É só para poder justificar isso que eu quero dizer para vocês. Esse jovem, gente, é assim, eu tenho um processo, e esse processo dura aproximadamente 5 semanas, tá? O processo terapêutico que eu utilizo. Eu uso um processo um pouco diferente do convencional. Eu não crio dependência nos meus pacientes, porque eu acredito que cada pessoa tem que elevar a sua alma, elevar a sua conduta, a sua autoestima e tem que sair para a vida, agir decididamente em prol de si mesmo. E nesse caso, esse jovem, o que aconteceu? Como ele havia tentado suicídio, eu fiz os 5 atendimentos iniciais e depois fiz um por mês, até que eu senti que ele estava bem. Acontece que esse jovem, por que me veio à mente esse jovem? Porque nessa última semana, ele fez o quê? Como ele é americano, mas está vivendo no Brasil, aqui no Paraná, inclusive, esse jovem é americano vivendo no Brasil, ele se candidatou a uma vaga de trabalho, agora com 19 anos, 2 anos depois, né? Ele se candidatou a uma vaga de trabalho. E o que aconteceu? Ele se candidatou a uma vaga de trabalho em inglês, e ele é fluente em inglês, né, obviamente, porque ele morava lá. Ele se candidatou a essa vaga numa empresa americana, para trabalhar para essa empresa americana, só que ele teria que falar com as pessoas. E ele não conseguiu. Ele entrou em profunda crise de ansiedade, que a mãe teve que me ligar, e me ligou para que eu pudesse atendê-lo naquele momento, para ele sair daquela crise. Por quê? Porque ele teria que apenas enviar um e-mail para uma pessoa. Mas o que veio na mente dele naquele momento, apesar de termos ressignificado, e olha que 2 anos depois, foi uma situação diferente, mas o que veio na mente dele? Eu não sou capaz. Eu não conseguirei. Eu não darei conta, porque meu pai disse que eu não presto para nada, eu não vou prestar para isso também. E olha que é diferente. E quando eu atendi o Brian, foi uma coisa assim muito bonita, e conversando com ele, nós conversamos muito tempo, até que ele decidiu, ele se acalmou, fizemos todos os processos, né, porque eu trabalho também com processos corporais, e aí fazendo os processos de TFT, para poder desensibilizar esse trauma específico, foi que ele veio e me disse o que aconteceu. Que na hora que ele estava falando com a entrevistadora, com a pessoa, e ela pediu para ele mandar um e-mail para fazer o follow-up, o acompanhamento de uma cliente da empresa, ele não se sentiu capaz de fazer o acompanhamento. Por quê? Porque nas partidas de tênis era uma e depois outra, e ele ia ter que ascender, ele tinha que ganhar as partidas para poder chegar nas eliminatórias. E ele se sentiu incapaz de continuar falando inglês, que é tudo que ele sabe fazer. Inglês, ele só precisava fazer o acompanhamento dessa cliente. Hoje ele está bem, graças a Deus, né? Isso aconteceu essa semana. Hoje é sexta-feira, isso aconteceu na terça-feira passada. Então, imagina um jovem de 19 anos que aquilo ficou instalado, essa memória ficou instalada na mente dele, na alma dele. Então, aos poucos, essas memórias que são instaladas pelos nossos pais, principalmente, essas memórias vão saindo lentamente quando nós vamos criando novas conexões neurais. Porque no momento que o pai dele fez isso, a força, gente, do sentimento foi tão forte que criou uma conexão imediata. E essas conexões que se formam na nossa mente imediatamente, essas conexões são muito profundas e é preciso muito tempo para ressignificá-las. Vocês compreenderam? Essa situação que você apresentou vem de encontro aos assuntos que a gente vem falando aí nesses últimos dias. Inclusive, eu até trouxe, eu acho que o dia que você não pôde ficar até o final, sobre o que o Augusto Cury fala em relação às janelas da mente.
quando a Sim, gente gera traumas e armazena informações que elas dão comando para o nosso corpo e causam reações, né? Então, no exato. momento de ressignificar, é o momento que você vai criar uma janela em paralelo para que ela venha Isso substituir mesmo. aquela. E às Criar vezes, um novo caminho dependendo. neural, isso mesmo. Exato. Então, às vezes, dependendo da gravidade, a pessoa precisa repetir várias vezes, porque precisa instalar aquela nova informação. E aí a gente toma isso como uma consciência no momento de proferir uma palavra, porque você já Exato. entende a gravidade que é você proferir uma palavra pesada, uma palavra que venha de encontro a alguém próximo, alguém que você ama, alguém que você, num momento de impulso, de raiva, você vai falar. Então a gente precisa administrar as nossas emoções ao ponto de eu controlar e pensar antes de falar. Porque esta fala que vai sair da tua boca, ela pode causar um mal muito grande na vida de outra pessoa. Ou pode causar um bem que você não tem noção da bênção que você largou ali. E eu me lembro, Denise, eu creio que tu tem conhecimento dessa palavra, quando aquele centurião chegou para Jesus e disse: Olha, mestre, uma palavra tua é suficiente. É claro que a gente tem ali um ato de fé, mas ele sabia o poder da palavra. Ele O poder da sabia que palavra, uma palavra estava vindo de uma autoridade, né? sem Então, dúvida. e foi feito e aconteceu. Então é isso. Exatamente. A gente tem que começar a exercitar isso e proferir palavra de bênção sobre a nossa própria vida também, né, Denise? Porque às vezes a Sim. pessoa fica se maldizendo, dizendo assim: ah, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, coisa parecida. Nem vou dizer tudo, como a Denise disse, É nem melhor não, vamos falar essas palavras melhor não ruins aqui, né? repetir. Mas enfim, eu sei que o meu sentimento não está nessas palavras que eu disse. Porque tem essa Sim, questão claro. do sentimento. Por isso que uma pessoa, quando ela profere uma palavra com raiva, se torna uma maldição. Porque ela vem com muito Exato. peso, vem com muita força. Exatamente. Em Provérbios 13, versículo 3, gente, ele diz assim, que o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Que foi o que eu acabei de dizer para vocês a respeito do menino que está com a alma ferida. Mas o que abre muito os seus lábios se arruína. Veja, o silêncio é ouro mesmo. A palavra é prata. Saber se expressar, saber pronunciar. Foi tão. Vocês compreenderam? Sim, Pode falar, desculpe. essa situação que você apresentou vem de encontro aos assuntos que a gente vem falando aí nesses últimos dias. Inclusive, eu até trouxe, eu acho que o dia que você não pôde ficar até o final, sobre o que o Augusto Cury fala em relação às janelas da mente, quando a Sim, gente gera traumas e armazena informações que elas dão comando para o nosso corpo e causam reações, né? Então, no exato. momento de ressignificar, é o momento que você vai criar uma janela em paralelo para que ela venha Isso substituir mesmo. aquela. E às Criar vezes, um novo caminho dependendo. neural, isso mesmo. Exato. Então, às vezes, dependendo da gravidade, a pessoa precisa repetir várias vezes, porque precisa instalar aquela nova informação. E aí a gente toma isso como uma consciência no momento de proferir uma palavra, porque você já Exato. entende a gravidade que é você proferir uma palavra pesada, uma palavra que venha de encontro a alguém próximo, alguém que você ama, alguém que você, num momento de impulso, de raiva, você vai falar. Então a gente precisa administrar as nossas emoções ao ponto de eu controlar e pensar antes de falar. Porque esta fala que vai sair da tua boca, ela pode causar um mal muito grande na vida de outra pessoa. Ou pode causar um bem que você não tem noção da bênção que você largou ali. E eu me lembro,
Denise, eu creio que tu tem conhecimento dessa palavra. Quando aquele centurião chegou para Jesus e disse: Olha, mestre, uma palavra tua é suficiente. É claro que a gente tem ali um ato de fé, mas ele sabia o poder da palavra. Ele sabia que uma palavra estava vindo de uma autoridade, né? Então, e foi feito e aconteceu. Então é Exatamente. Isso. A gente tem que começar a exercitar isso e proferir palavra de bênção sobre a nossa própria vida também, né, Denise? Porque às vezes Sim. a pessoa fica se maldizendo, dizendo assim: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, coisa parecida. Nem vou dizer tudo, como a Denise disse. É melhor não dizer essas palavras aqui, né? Mas enfim, eu sei que o meu sentimento não está nessas palavras que eu disse. Porque tem essa questão Sim, claro. Do sentimento. Por isso que uma pessoa, quando ela profere uma palavra com raiva, ela se torna uma maldição. Porque ela vem com muito peso, vem com muita força. Exatamente. Em Provérbios 13, versículo 3, gente, ele diz assim, que o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Que foi o que eu acabei de dizer para vocês a respeito do menino que está com a alma ferida. Mas o que abre muito os seus lábios se arruineja. O silêncio é ouro mesmo. A palavra é prata. Saber se expressar, saber pronunciar, sim, é valoroso. Mas aquele que guarda o silêncio e as suas palavras, alma, esse sim é que tem verdadeiro júbilo, porque a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma ela alcança, mas a alma dos diligentes prospera. Maristela, o que você tem para acrescentar em relação ao poder das palavras? Contribui aí conosco. O que Deus tem sempre assim para o nosso coração como palavra dele, sabe? Eu vejo muito o fato de Deus nos chamar como ovelhas. E quando a gente fala em ovelha, a ovelha saiu muda, né? Só que quando a gente olha para esse ponto de vista, é porque quando a gente é ovelha, a gente escuta. E quando a gente escuta dentro do nosso coração aquilo que está lá no nosso interior e a gente abre a boca e fala o que não deve, quando nós escutamos o nosso interior, automaticamente nós temos o discernimento de que aquilo que a gente falou não devia ter falado. Tem um ditado que diz assim: a tua última confissão anula a primeira. Quando nós confessamos algo que a gente falou errado, que a gente disse que não devia ter dito, mas nós realinhamos ela e confessamos ela da maneira correta, nós damos o poder da nossa palavra, nós damos a autoridade que a última palavra que a gente falou seja a realidade. E a gente anula tudo aquilo que a gente disse antes. Então, eu sei que eu estou falando alguma coisa assim, não só do poder da palavra, mas é que nós temos a solução para a palavra errada. E nesse ponto que eu quero chegar, porque a Bíblia diz que a gente é como ovelha, mas o que uma ovelha faz? Uma ovelha, quando ela está lá no campo, e ela é colocada lá no pasto, o pastor vem e toca a trombetinha lá, e todas vêm encarrilhadas para o lado do pastor. Por quê? Porque elas têm um ouvido para ouvir. Nós, na situação de filhos de Deus, nós também, a partir do momento que nós temos Jesus e aceitamos essa nova vida em Deus, nós também temos o Espírito Santo. E quando nós sentimos essa presença, a gente escuta Deus e a gente sente que a gente não deve falar certa coisa. E quando nós começamos a ser mais sensíveis ao Espírito Santo, nós vamos cada vez mais, não é que a gente se policia, não é, porque senão o fardo se torna pesado e a gente vai ficar o tempo todo, meu Deus, como eu sou isso, como eu sou aquilo, porque a nossa natureza carnal, ela é muito propensa a rapidamente dizer, meu Deus, como é que o que é, sabe? Mas quando nós paramos diante do Espírito Santo que nós temos no nosso interior, com a presença
de Deus na nossa vida, nós como filhas, a gente tem uma autoridade, de uma graça de Deus, de receber o Espírito Santo e sentir que a gente não devia ter falado aquilo e mudar automaticamente, que aquilo não precisa ser mais. Então, assim, quando a gente erra, a gente faz coisas que não devia, a gente fala coisa que não devia, mas quando nós temos essa sensibilidade no espírito de sentir que eu posso mudar isso, porque há poder nas minhas palavras, gente, ó, pimba, já estou mudando. Não era assim que eu devia ter dito, Senhor, me perdoa. Chega para a pessoa que falou, já fala também. E esse é um processo do caminhar da diferença do poder das minhas palavras. Porque eu não adianta só saber que há poder nas minhas palavras, mas a prática disso é que vale muito. Quando a gente tem a sensibilidade de escutar o Espírito Santo e saber, realmente eu falei, eu não devia ter falado isso, Senhor, me perdoa, é assim, assim, assado. Eu vou dar um exemplo. Hoje de tarde, uma das que vai estar lá em Canela e Gramado, fazendo uma mini propaganda já, que vai estar lá, ela chegou aqui e começou a mexer no celular dela e dele, que o celular dela não funcionava. Eu disse assim, esse celular também é uma droga. Não é uma bênção, tudo que... Daí eu botei a mão, minha mão estava geladinha, eu botei a mão nela e disse assim, tudo o que a gente tocar, a palavra diz que é bênção. Tudo onde a gente pisa é bênção. Então, teu celular é bênção. Vai funcionar em nome de Jesus. Ele já está funcionando. Disse assim, é mesmo, eu tenho que mudar esse meu jeito negativo de pensar. Ali, naquela hora mesmo, ela já pimba. Eu não posso falar desse jeito. Poxa, o celular é meu, ele é bênção na minha vida. A gente usa pequenas coisas que a gente nem percebe que é um gatilho que leva a outra coisa, Então, a gente tem que... Não é um policiar, gente. Não é assim, agora vai ser difícil, eu tenho que ficar me policiando. Não. Quando a gente tem a sensibilidade do Espírito Santo, que nós temos, todas nós já reconhecemos que o Espírito Santo habita em nós, então é muito fácil assim, puxa, eu falei um negócio errado. Aqui, celular, tu é do Senhor, tu é meu, tu segue as minhas ordens. Gente, sem mentira. Até ela se assustou, o celular começou a funcionar naturalmente, ela estava o dia inteiro com um problema no celular. E eu disse, bota a mão no teu celular. E eu faço isso com a minha máquina de lavar roupa, e porque ela não tem mais conserto, e ela tem teimosia de fazer uma coisa que eu não quero. Aí eu cheguei para ela e disse, olha, máquina, eu boto as mãos sobre ti e te ordeno que tu funcione como ela tem que funcionar. Gente, é impressionante como a gente tem poder nas palavras, como tudo funciona na nossa volta. O que a Noa falou ali há pouco, é a energia que a gente transmite, é aquilo que a gente delega para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa casa, para aquilo que a gente diz que a gente para a roupa que a gente veste, me sentindo ótima, que maravilhoso. Isso tudo a gente carrega, e quando a gente tem essa sensibilidade do Espírito Santo, é maravilhoso, porque nós podemos, de uma maneira bem leve, nos policiar e mudar a nossa linguagem. É verdade. Muito, muito bem, Maristela, muito bem colocado. E essa questão que a Maristela está apresentando, de termos o Espírito Santo, que ele vai nos auxiliar, mas eu preciso compreender que existe efeito nas palavras. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento de que uma palavra ela pode mudar toda uma situação. Então, nós tendo essa consciência, você vai começar a observar o teu dia e prestar atenção de como é a tua linguagem no dia a dia, com os que estão à tua volta ou com você mesmo, né? Aquele dia que você levanta e não está muito bem, e vai para frente do espelho e começa a te admirar e até dizer coisas negativas, e aquilo vai transferir para o teu dia. Mas olha, esse assunto aqui, se a gente fosse falar, eu teria muita experiência para contar. Tá? Assim, bem pouquinho tempo, a gente vai trazer outras vezes uma abordagem diferente, porque a Helenice também é uma estudiosa da área e eu creio que ela tem alguma experiência para nos passar. Eu quero só... Boa noite. Obrigada, Edi.
Obrigada por esse momento. Acho que tem sido bem importante para todas que estão participando. A gente sempre aprende alguma coisa. Em relação à palavra, eu quero dizer assim, ó, Deus, ele criou tudo pela palavra. E se ele criou tudo pela palavra, e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então é fácil da gente entender que tudo aquilo que eu proferi, né, no mundo espiritual, aquilo vai acabar acontecendo, concretizando, né, digamos assim. Mas aí tem uma outra situação, né? Nós sabemos também que da boca só sai da nossa boca aquilo que o que tem no nosso coração. E aí nós entramos na área das emoções, né? Mais uma vez. Então, se da minha boca se eu não estou proferindo palavras de bênção e sim de maldição, é porque eu é quem preciso realmente buscar a cura das minhas emoções. Elas estão entrelaçadas nos nossos assuntos que a gente vem trazendo aqui. Exatamente. Então nós estamos vivendo um tempo que não se, pelo menos eu não tinha vivenciado ainda, de que está muito forte isso, né, do corpo, alma e espírito, como nunca, né? Hoje tem se entendido muito a respeito das emoções, a respeito da alma, porque se eu realmente, eu tenho que olhar para mim, né? Eu volto a dizer, né? Vamos parar de culpar os outros, vamos olhar para nós. Se cada um se resolver, né? E vamos entender também que não é culpa, é responsabilidade, são acertos que nós temos que fazer. Eu falo que são boletos que as gerações passadas deixaram. E a gente cuidar para não deixar boleto para o outro, né? Para as próximas gerações. Aí sim, porque não basta apenas eu dizer, eu ir lá confessar que eu aceitei Jesus. É um início, né? É uma atitude, né? Uma decisão que eu tomo em aceitar Jesus. Mas aí eu preciso dar uma continuidade nisso, para que eu tenho visto assim muitas pessoas que realmente estão ali na presença do Senhor, que tem uma busca constante, que jejua, que ora, sabe, mas está no espírito fortalecido e a sua alma continua doente. Isso independe de religião, de crença, e está somatizando no corpo. A gente sabe disso. É fato, mas tem pessoas que elas não querem, né? Não querem uma mudança. Então nós não podemos também, você não consegue obrigar ninguém. Mas eu quero dizer assim que então assim, aí tem outra parte, por exemplo, se você recebe uma palavra de maldição da sua mãe, do seu pai, que são autoridades, como a Denise comentou aqui, eu tenho que aprender como que eu vou combater isso também. Então vai depender de que lado que você está, né? Se você está no lado que você está recebendo a palavra, você é a pessoa que está proferindo a palavra, né? Então eu acho que a gente precisa, então como diz a Edi, assim, é um assunto que se a gente for aqui mesmo dar continuidade, vai dar alguns encontros, viu, Edi? Alguns encontros. Porque quando se trata das emoções, é uma série de coisas, né? Que influencia. Aí vem a palavra que foi proferida, aí já vem o fato do perdão, aí já vem o ressignificar, e às vezes para chegar quando você começa a perceber o resultado de tudo isso que está acontecendo, os reflexos negativos, você precisa vir tratando todas essas áreas e numa sequência lógica, né? Para que ela tenha resultado, porque senão ela pode não ter o resultado esperado. Exatamente. E daí eu digo para você assim, que existe assim, eu vejo assim que o que pesa muito assim realmente a parte do perdão, do auto-perdão e a ingratidão com a gratidão, né? Porque quando nós estamos feridas pelo que às vezes, geralmente o que pai, mãe, enfim, né? Porque geralmente a raiz está aí, não necessariamente, mas nós olhamos sempre para as falhas, né, e para as dores, mas a gente não olha assim para, sabem, ser gratos, né, a termos recebido a vida, nós não termos sido um aborto, não termos sido jogados na lata do lixo, nós estamos vivos aqui, porque Deus é que nos deu essa vida, independente de em qual ventre nós somos gerados, né. Mas, né, assim como Jesus, né, nós sabemos que Jesus ele também precisou de um ventre para ser gerado. Só que Jesus ele sabia o que ele veio fazer aqui.
E daí nós entramos na situação da identidade, né, Edi? Se eu não sei quem eu sou, É. né? Aí você tem que Eu voltar vou- lá na origem, identificar quem você realmente é e começar Exato. todo esse processo, né? E daqui a pouco esse processo pode levar semanas. Mas eu tenho uma notícia boa, Helenice, aqui para nós. A gente sabe que esse processo aí é um pouco extenso e a gente precisa de mais tempo. E aos poucos a gente vai estar trabalhando nessas áreas. A gente vai estar aqui com essas reuniões até quando Deus disser amém, né? Que eu ainda não sei quando, mas eu acho que vai longe. Então a gente vai seguir com assuntos voltados para essa área emocional, porque eu vejo que isso pode trazer uma transformação muito grande para a nossa vida. Porque a gente tem vivido experiências. Eu hoje, conversando com a Maristela, a gente pôde trocar algumas ideias e ver assim como Deus tem feito coisas. A Helenice também tem experiência. E eu acredito que se eu fosse ouvir cada uma de vocês, todas teriam alguma experiência para compartilhar, positiva ou negativa. Mas quando é negativa, é sinal que a gente já está reconhecendo o que está acontecendo, né? E isso é uma ótima coisa, porque o pior é quando a pessoa não reconhece si. E aí nós entramos naquele assunto que eu falei na última reunião, o autoconhecimento. É necessário para a gente descobrir isso. Mas que bom, hoje nós estamos aprendendo sobre o poder das palavras, o poder na língua, no falar. E aí, você saindo daqui pode refletir sobre o teu linguajar, porque tem pessoas que a gente vê que no seu dia a dia é um palavrão atrás do outro. E quanta coisa ruim vem para sua casa ou para dentro de você mesmo com coisas assim. Talvez não tenha nada a ver contigo, mas tem a ver com alguém que está dentro da tua casa, talvez tenha a ver com o filho, e aí você pode levar essa informação, você vai olhar com outros olhos. Você vai ouvir de outra forma o que vai chegar para você. Mas o nosso tempo ele é bem curto, mas eu quero dizer para vocês que o nosso encontro em Gramado já está firmado, tá? Já está certo. Ali a Maristela empolgada, porque ela já tem gente lá confirmada com ela, né? Serão vagas bem limitadas, então logo eu vou estar postando lá no grupo como vai funcionar e questão de valores também, tá bom? Então quem quiser esteja bem atento porque vai ser rápido isso. E vai ser o primeiro de muitos, né? O primeiro nessa nova fase, porque eu já fiz muitos e muitas vezes, só que anos atrás. Então, eu estou recomeçando e eu te garanto que é uma bênção estar num lugar desse. E eu acredito, Maristela, que o nosso assunto do encontro, desse retiro, ele vai ser voltado para a área das emoções. Porque é o que há de muita necessidade em nosso meio. Tá bom, gente? E aqui já estamos com pouquinhos minutos para encerrar. E eu quero reforçar a palavra de Provérbios. A Girlene pediu uma palavrinha aqui, mas, ó, Girlene, 1 minuto, tá? Consegue? Rapidíssimo, só vou te fazer uma pergunta. Tem que levar um cobertor para enxugar as lágrimas? Olha, eu acho que tem que. Vou chorar muito lá. Mas vai ser benção, vai ser para lavar a alma. Gente, olha só. Ezequiel, ele já sabia o que devia ser feito, tá? Mas ele estava tímido no seu coração, ele não se sentia capaz de proferir aquelas palavras. Porque ele diz timidamente para Deus ali, olha, se tu quiseres, eu sei que tu pode, mas se tu quiseres. E aí eu vejo Deus olhando assim para Ezequiel. É mesmo, Ezequiel? Se eu quero, então fale. Então profetize. Quer dizer, com a tua boca você vai declarar. Então, é isso que nós temos que fazer. Eu não sei o que você está vivendo dentro da tua casa ou na tua situação. Mas com essa palavra, tome posse dessa palavra e comece a declarar a vitória, comece a declarar a bênção sobre você, sobre a tua vida,
sobre os teus projetos. E como a gente está encerrando, eu quero fazer aqui uma oração com você. Pai, nós te damos graças por este momento, que estivemos na tua presença, aprendendo um pouquinho mais de ti. E aqui estão essas mulheres que eu abençoo em nome de Jesus e eu declaro a bênção sobre a vida delas, Pai, sobre os seus projetos. E que os seus pensamentos, Pai, eu levo eles a ti, na tua presença, para que o teu Espírito Santo tome domínio sobre todas elas. E elas venham entender, Senhor, o teu falar aqui nesta noite. E elas venham, Pai, pensar antes de dizer qualquer palavra. Que tu venha instruí-las a ter o governo sobre essas emoções através do teu Espírito Santo. E aproveitamos, Pai, para pedir também a bênção sobre o nosso próximo assunto, sobre como ouvir a tua voz. E é tão necessário ouvirmos a tua voz para entendermos, Senhor, se nós estamos no caminho certo. E essas mulheres valorosas que estão aqui sendo lapidadas pelo teu Espírito para brilhar nesta geração, nós agradecemos por cada uma delas, pela disponibilidade delas em aprender, em estar na tua presença. Amém.